gente volta agora a falar do caso Master. A Polícia Federal está investigando aquele caso dos influenciadores que teriam sido procurados para atacar o Banco Central. A gente vai conversar agora com o vereador e influenciador Rony Gabriel, que é do PL do Rio Grande do Sul. E, vereador, boa tarde, seja muito bem-vindo. Teria recebido uma dessas propostas. Boa tarde, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão assistindo também. Prazer é meu. Vereador, na terça-feira, logo cedo, o senhor me procurou com esse vídeo que o senhor tinha feito. Eu fui assistir a esse vídeo e fiquei muito impressionada com os detalhes do que o senhor relatou lá. Queria que o senhor explicasse aqui para o nosso assinante, porque, com base no que o senhor contou, um assessor do senhor teria sido procurado por uma empresa com uma proposta, que teria até uma cláusula de sigilo, para que o senhor usasse as redes sociais do senhor, que tem quase 2 milhões de seguidores, para atacar o Banco Central, que na prática blindaria o Banco Master. O senhor pode explicar para a gente como é que se deu esse processo, por favor? Perfeito, Andréa. Me procuraram, né, através das redes sociais e depois por WhatsApp, através do meu assessor, uma empresa dizendo que era responsável por uma questão de marketing que eles tinham para me entregar, para me mostrar um caso de repercussão nacional que estaria o sistema envolvido, o centrão, a esquerda e coisas do tipo. A questão é que para que eu tivesse acesso a essas informações, eu precisaria assinar um contrato de confidencialidade. Um contrato esse que foi apresentado posteriormente com uma cláusula de R$ 800 mil em caso de quebra. Eu vi o contrato, vi que de fato se tratava apenas de um contrato de confidencialidade e disse para o meu assessor que ele poderia assinar esse contrato para que eles entrassem em contato e apresentassem aí sim do que se tratava o conteúdo. Fizemos uma reunião, né, via aplicativo de vídeo, e nessa reunião aí sim ele trouxe que se tratava de um reposicionamento de imagem. Eles eram uma empresa de reposicionamento e contenção de crises, né, de imagem, assim por diante, e que se tratava de Daniel Vorcaro, se tratava do Banco Master. Isso ficou claro na reunião. E, diante disso, eles queriam que fizessem vídeos no sentido de descredibilizar o Banco Central para dar a entender que foi feita a liquidação do Banco Master com certa celeridade. Mandaram, inclusive, alguns modelos, né, de alguns vídeos que já tinham sido feitos por outros influenciadores, no sentido de que era aquele o discurso, era aquele o roteiro. E também fortalecendo, né, a decisão do TCU, na época era uma decisão de 72 horas para que o Banco Central se explicasse quanto à situação do Banco Master e da liquidação do Banco Master. Eu disse que precisava de mais informações, que eu não estava entendendo, que, ao meu ver, dentro da minha narrativa e daquilo que eu tenho trabalhado e estudado sobre o assunto, não tinha muito a ver com aquilo que eu estava vendo, né, incluindo, questionei ele e a situação da esposa de Alexandre de Moraes, que foi contratada pelo Banco Master, como que isso poderia impactar. E ele me respondeu que, se necessário, eles pagariam minha passagem aérea até São Paulo para conversar com o cliente deles. Imagino que seja até com o próprio Daniel Vorcaro, com alguém da equipe, alguma coisa nesse sentido. Falaram que tinham um valor, né, disponível para isso. Não cheguei a ouvir nem perguntar sobre o valor, mas ele deixou claro que era uma proposta que seria milionária no plural, por assim dizer. Posteriormente a isso, eu disse que entraria em contato para dar resposta. Uma hora depois, eu mandei um texto, uma mensagem de texto, também através do meu assessor, que fez a tratativa pelo mesmo canal de comunicação que ele entrou comigo, que foi o WhatsApp, recusando a proposta e dizendo que não tinha interesse. E passaram-se alguns dias, né, que foi durante essa semana, eu vi que algumas decisões, por assim dizer, do TCU estavam encaminhando exatamente para o caminho da narrativa que estava sendo criada. E foi no momento que eu, vendo que aquilo poderia acabar em pizza, muitas pessoas estão sendo prejudicadas, eu percebendo que parecia, ao meu ver, de que aquilo já estava pré-planejado, resolvi matar no peito aí essa cláusula de 800 mil e, enfim, tornar público isso, e posteriormente teve toda essa repercussão da imprensa. E aí, quando o senhor fala, a gente fez uma reunião por vídeo, quem eram esses interlocutores? O senhor pode falar para a gente, por favor? Era o senhor Salvador. Ele que estava na reunião por André vídeo, apenas Salvador, ele. né? O nome dele, é Perfeito, isso? perfeito. Ele que estava E na ele, reunião de vídeo, é ele que me passou todas as informações diretamente, e do outro lado estava eu e meu assessor, Natan Felipe Ribeiro.
E ele dizia que ele era contratado por uma empresa para representar os interesses ali desse reposicionamento de imagem do Banco Master, é isso? Perfeito, perfeito. E aí, quando o senhor diz assim, eu matei no peito essa cláusula de R$ 800 mil, não cheguei nem a ouvir a proposta. As informações que temos é de que seriam propostas, como o senhor disse, milionárias, chegando ali a R$ 2 milhões. O senhor ouviu de outros influenciadores, pelo que nós conversamos também, que outras pessoas foram procuradas. O senhor sabe me dizer em quanto ficaram essas cifras para esses outros influenciadores também? Andréia, após eu tornar isso público, né, e você teve a matéria feita por ti, a Malu Gaspar também foi mais, inclusive foi a fundo também nessa questão, muito do que eu ouvi foi muito por parte da investigação da própria imprensa. Então, a única pessoa que entrou em contato comigo e disse, Rony, eu recebi a proposta também, e ela me permitiu, agradeço ela, que foi a Juliana Leite, que foi a primeira que entrou em contato comigo e disse, eu recebi, pode divulgar que eu também recebi, também não aceitei a proposta, né, mas não falou em números. Para mim, foi relatado que também se tratavam de milhões, mas ela não falou o número exato, né? Posteriormente a isso, que eu sei dos valores em si, foi aquilo que foi tratado pela própria imprensa, pelas investigações feitas pela própria imprensa até o momento. Otávio. Vereador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Vereador, o senhor desenhou aí mais ou menos o roteiro, tirar a credibilidade do Banco Central, o que é crime pela lei que protege o sistema financeiro, e apoiar o TCU. Eu queria entender melhor isso, porque no pedido que o ministro Jonathan Jesus faz, ele quer saber se a decisão foi apressada, se a decisão técnica foi melhor, se outra alternativa deveria ser adotada e se o Banco Central avaliou corretamente o risco. Era esse o roteiro que propuseram ao senhor? Esse era exatamente o roteiro proposto, no sentido de que foi usado, inclusive, eles estavam usando como tarja, claro, cada influenciador fez as matérias baseado na sua forma de se comunicar, pelo que eu percebi, mas deixando claro que esses influenciadores foram mandados pela própria empresa como um modelo a ser seguido. Não estou dizendo que eles assinaram ou deixaram de assinar o contrato, mas a empresa mandou, né, esse roteiro como modelo, então os indícios aí não sou eu que vou dizer. Agora, era uma matéria, sim, que dizia que o TCU deu 72 horas para prestar explicações e o conteúdo é exatamente esse que você citou. Era isso que deveria ser dito. Quando a gente está acompanhando essa investigação da polícia agora, o senhor já chegou a ser contatado para poder prestar depoimento e ajudar nas investigações? André, até uma coisa que me causa estranheza, que até o momento não, né? Eu vi uma matéria agora pela manhã de que foram encontrados indícios, né, no celular do senhor Vorcaro, de que ele ordenou essas questões, esses ataques, né, de influenciadores e tudo mais. E me chama muita atenção porque até onde sabemos, o Vorcaro, ele não está com celular, ou seja, esses indícios foram encontrados de algo antes mesmo dele ser preso, antes mesmo dele tentar viajar para fazer, né, aquela suposta venda ou, enfim, as explicações dele. Chama atenção também que até o momento a Polícia Federal não me procurou, mas acabei de ver uma matéria também que a defesa do Vorcaro já apresentou no Supremo Tribunal Federal uma defesa dizendo que ele não tem nada a ver com isso, sendo que as investigações parece que estão em fase preliminar, né? E novamente isso cai lá no Supremo Tribunal Federal, né, nas mãos, né, do ministro Dias Toffoli. E uma coisa que eu percebi também no decorrer das matérias é que as decisões do Dias Toffoli quanto à questão do TCU, quanto à questão de não abrir, né, durante a CPMI do INSS, o sigilo de Vorcaro e assim por diante, elas também pareciam frágeis no sentido de que vinham recebendo muitas críticas da própria imprensa. Então, essas decisões que ligam o TCU, que têm ligado todas as situações, estavam frágeis e me parece, isso é uma opinião minha, de que essas contratações, né, de influenciadores era para dar o contraponto e talvez gerar uma espécie de conforto ou normalidade no sentido de que essas decisões poderiam ser realmente reais, de que Vorcaro realmente poderia ser vítima, né? Então, eu estou aguardando, né? Eu tenho, inclusive, as conversas em ata notarial que eu fiz em cartório e o contrato ele é assinado digitalmente, então todas essas informações... Tá tudo registrado, né? Uhum. Eu registrei absolutamente tudo, porque tudo que eu falei, tudo que estou falando, eu posso comprovar. O senhor tem um trecho desse contrato aí para mostrar para a gente? Eu não tenho ele aqui, ele está em PDF, tá só em PDF em várias nuvens, em vários locais, para resguardá-lo. Tá bom. Inclusive, foi o mesmo contrato que eu entreguei e enviei para a imprensa, que vocês têm acesso. É o mesmo que o senhor me mandou, tá bom. Flávia, perfeito.
Vereador, boa tarde. Flávio Oliveira falando aqui do Rio. Eu gostaria que o senhor nos detalhasse um pouquinho do ponto de vista cronológico. O Banco Central, em 3 de setembro, rejeitou a operação que faria o Banco de Brasília comprar, adquirir o Banco Master. A liquidação, ela é decretada em 18 de novembro. Todos esses fatos que o senhor menciona em relação às decisões do ministro Dias Toffoli e do próprio Tribunal de Contas da União se deram a partir de dezembro e o TCU ganha mais relevância já nas proximidades do Natal. Há alguma coincidência nas datas em que o senhor foi procurado em relação a essa cadeia de acontecimentos? Eu queria lembrar que no dia 30 de dezembro houve ou haveria a acareação envolvendo inclusive um diretor do Banco Central. Esse processo acabou sendo neutralizado, enfraquecido. O diretor do Banco Central foi dispensado da acareação e a partir daí é que o TCU ganha mais relevância do ponto de vista do noticiário, da opinião pública. Que datas o senhor poderia nos trazer para essa coincidência, essa convergência entre o noticiário e as autoridades e as decisões das autoridades? É interessante teu raciocínio cronológico, porque no dia 29 de dezembro, se eu não me engano, foi quando ele entrou em contato comigo. Foi uma segunda-feira, 28 ou 29. Isso vocês podem confirmar depois no calendário, mas foi uma segunda-feira. Só que ele tentou entrar em contato comigo diretamente, que eu vi depois as mensagens, se eu não me engano, uma semana antes, né, que é mais ou menos esse período que você cita ali, mas só conseguiu contato posteriormente, porque eu, com minhas redes sociais, eu tenho em torno de 90 milhões de visualizações por mês lá no Instagram, né? Então eu recebo mensagens diárias, as milhares de mensagens diárias, então eu não consigo ver tudo. Então ele consegue contato comigo através do meu assessor, inclusive nas provas ele fala de como ele conseguiu ali o contato do meu assessor, e é a partir disso, mais ou menos nessa época aí, pós-Natal, aí que parece que eles começam a disparar essa questão do TCU em si, de descredibilizar o Banco Central em si, e me procuraram, conseguiram, na verdade, um contato comigo em torno do dia 28 ou 29, eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que foi dia 29, é uma segunda-feira. Porque terça-feira, dia 30, foi a cariação, então dia 29 é segunda, tá certo. Da Pieve. Boa tarde, vereador. Arthur da Pieve agora perguntando. Muito obrigado pelo seu tempo conosco. O senhor disse que recebeu como modelo desse agente, recebeu vídeos já feitos por outros influenciadores. Eu li que o senhor não mencionaria esses outros influenciadores, mas eu queria saber do perfil desses influenciadores, no sentido de trabalho, porque o senhor mesmo mencionou que isso é fora do tipo de vídeo de inserção que o senhor faz. Isso que chamou a atenção da gente. Influenciadores que tratam de assuntos muito diversos, tipo coaching espiritual, esse tipo de coisa, decidindo falar do Banco Central. Como era o perfil dos influenciadores que serviam como modelo para o trabalho que o senhor deveria ter feito? No meu caso, é importante salientar que eu falo, sim, sobre política e economia lá no meu Instagram. Então, era algo que, quando chega a proposta para mim, eu ouvi do que se tratava, eu entendi na hora, porque é algo que eu tenho... o tato diário, né, os estudos diários que eu faço para fazer minhas análises, elas são voltadas a isso. Então, no momento, eu já percebi que se tratava de algo. Agora, a questão dos outros influenciadores, o perfil dos influenciadores, tem uma menina que fala sobre o mercado financeiro, eu não conhecia, na verdade, o perfil de todos eles, tem outros que falam de política diariamente, tem outros que falam, como tu disseste, de coach de alguma coisa, enfim, tem página de fofoca como a Alfinetei também foi mandada como exemplo. Mas o que eu percebi em padrão, isso, analisando a minha situação e analisando o depoimento de outros que eu vi também através da imprensa, é que tem influenciadores de todos os espectros políticos, tanto de direita quanto de esquerda, quanto, enfim, influenciadores de páginas de fofoca, ou seja, existe uma série, não tem um perfil específico quanto a isso. Tem páginas aí que um dia antes estava falando sobre o relacionamento da Virgínia, no outro dia do Banco Master, e questionando o TCU. Então, assim, existe, muito ampla, né, a forma que me parece que foi feito isso, e isso falo muito baseado na imprensa, muito baseado naquilo que saiu das investigações posteriormente. Então, não existia um perfil cravado, né? Aí eles usavam uma estratégia que me parece é o seguinte, só também é uma opinião, uma observação minha,
que se eles entendessem que o influenciador é de direita, sabendo o posicionamento, eles mandavam vídeos e exemplos de pessoas de direita. Se fosse uma pessoa de esquerda, eles mandavam vídeos e exemplos de uma pessoa de esquerda, entende? Então, por exemplo, a Gabriela Priori, eu não estou dizendo que ela fez, quero deixar isso muito claro, mas tem um vídeo dela rolando que tem um teor muito semelhante a esses vídeos que foram feitos. Ela é assim, mais ligada à esquerda e provavelmente, se isso aconteceu, podem ter usado o vídeo dela de exemplo. Se ela assinou o contrato ou não, eu não sei. Isso quem tem que nos dizer são as investigações de fato. Então, não existia um perfil. Eu vi até algumas empresas dizendo, perfis de direita. Não são perfis de direita. São perfis de direita, tem perfis de esquerda ali, tem páginas de fofoca que, inclusive, no passado estavam envolvidos na questão da Mind 8, que também entrou numa dessas questões de milícias digitais aí, de várias páginas ao mesmo tempo, tentando denegrir a imagem de candidato político e coisas do tipo. Vereador, ou seja, são um perfil muito complexo. Vereador Rony Gabriel, Valdo Cruz aqui de Brasília. Vereador, em algum momento, são duas perguntas rapidamente, em algum momento o Salvador disse que quem havia o contratado para negociar com o senhor era Daniel Vorcaro? E uma segunda pergunta, falou? Ele falou claramente, o Salvador falou que quem contratou ele para procurar o senhor foi Daniel Vorcaro? Isso, era o caso do Banco Master e era interesse do senhor Daniel Vorcaro. E esse tipo de contrato é comum com influenciadores? Ou seja, você vai lá e contrata um influenciador, paga R$2 milhões para ele divulgar um conteúdo que às vezes ele não concorda com ele? Para deixar claro, eu posso falar por mim nesse sentido, eu nunca recebi nenhum tipo de proposta e eu não faço nenhum tipo de merchan sequer nas minhas redes sociais, tá? Então, você pode ouvir dizer se é comum ou não, dali a pouco uma pessoa apresentar uma empresa ou fazer uma publicidade, existem influenciadores que fazem sua publicidade, assim como no jornal vocês também vendem a publicidade, a propaganda de vocês, talvez isso seja comum. A questão é que, geralmente, existem umas regras, pelo que se sabe, de que essas publicidades, quando elas são feitas, tem que demonstrar que é uma publicidade paga. Nesse caso do Daniel Vorcaro, que ele, em tese, aí baseado nas provas que a gente traz, nas denúncias que a gente fez, está comprando uma opinião para, em tese, atacar ou descredibilizar uma instituição. Tem um ponto que tem que ser levado em consideração também, que não é só crime, no caso... né? Você não acha, vereador? Isso é um crime, né? Isso é um crime, né? Eu posso ir mais longe ainda quanto a isso, porque eu sou um parlamentar. Então, se você oferece dinheiro para um parlamentar, mesmo eu sendo um vereador na cidade de Erechim, eu ainda sou um parlamentar. Ou seja, a gente está tratando de corrupção ativa, por estar comprando as minhas opiniões, a minha influência nas redes. Parece que teve um deputado de São Paulo também que recusou a proposta, que no decorrer das investigações ele abriu agora, que também recusou a proposta, um deputado novo, ele também é um parlamentar. Então a gente não está tratando apenas da criação de uma narrativa ou assim por diante. A gente está falando simplesmente de que existem coisas, investigações que elas têm que avançar mais para saber até que ponto que isso vai.